Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Grade. Estou aqui com o João Almeida. João, o lindo, o maravilhoso e o fantástico João Almeida. Sim. Que te virem do avesso. É pá, já estás a entrar nessa conversa. Não é para ficares lindo por fora também. E connosco temos o Ozzy. Ozzy, muito obrigado por bem-vindo. teres Aqui é vindo. maltinho, obrigado. Vamos tentar não falar no teu nome que o Elson está demais. Tá. O Ozzy. Não vai dormir hoje, mano. Não, vai sentir alguma tu vais merda. receber uma mensagem Puxar hoje os à pés noite, durante a noite. às 2 da manhã, mas Ozzy, diz lá qual é o teu nome. Não sei o nome verdadeiro. Não, mas a origem desse nome, Ozzy, de onde é que ele vem? De um desenho animado? Não, mano, não, olha, há muita gente que acha que tem a ver com o Ozzy Osbourne porque, sei lá, eu partilho às vezes muitas histórias com músicas dos Black Sabbath, porque é a minha banda preferida, mas não tem nada a ver com isso. Então a história é assim, eu sou da Madeira, okay? Isto é importante entender, e quando eu cresci dentro de uma comunidade de surf, nós crescíamos a ver tipo os australianos a surfar e etc. E parte da minha infância eu fui criado em Inglaterra, então eu falo inglês com um sotaque britânico, porque eu fui criado em Inglaterra dos 5 até os 10, então eu falo inglês como um inglês, entendes? É tipo, eu falo inglês como falo português. E tenho o sotaque britânico. Só que os meus amigos da altura, da minha comunidadezinha, que nós víamos os vídeos dos australianos, eles não conseguiam distinguir, por ignorância, o sotaque britânico que eu falava do sotaque australiano que nós víamos os surfistas nas cassetes, na altura. E lá na Austrália, os australianos são chamados de Aussies, mas Aussies. é A-U-S-S-I-E. Só que eles, com o sotaque deles, sai Aussie, não é? E eles, como diziam, tu também falas australiano, caralho. Posso dizer palavrões? Pode, claro, pode. tudo que quiseres. Também falas australiano, caralho. Isso que é o Ozzy. E colou. E fiquei o Ozzy. Mas é de Ozzy de... Pronto. Whatever. E ainda por cima, na altura tinha cabelo, reza a lenda que eu tinha cabelo. Eu tinha o cabelo comprido, loiro, não sei o quê, descolorado e tal, não sei o quê. E então veio daí e ficou e colou. E colou, Yeah. mas foi o nome que gostaste e eternizaste, não é? Eternizou, porque tipo... criou uma nova identidade. E depois era tipo também uma fase da minha vida ali... fim da infância, início da adolescência, tipo, muita rebeldia, tipo, cresci com pais divorciados e não sei o quê, e o meu nome de nascimento, por alguma razão associo muito à ausência do meu pai, a cena do meu pai, e então tipo, o Ozzy foi tipo uma oportunidade de criar uma história própria, criar uma personagem própria, e sempre tive essa vibe assim um bocado arruaceira, sempre querer destacar-me entre os outros. Tipo, tu abres uma cerveja com coisa e eu abro com os dentes. Tu surfas meio metro e vou surfar 1 metro. Tu saltas de uma pedra, saltas de 1,5 calhau. Então sempre tive essa cena um bocado chanfrada. Caraças, Para quem não sabe, nós estamos a tentar trazer o Ozzy há, sei lá, um ano. Há 10 anos. 10 anos. A tentar, mas também és de longe, é verdade. Estamos aqui em Almada e fizeste esse sacrifício de vir lá de longe. Sabes que eu morei muitos anos na Caparica, mano. Ah, é? Tenho uma família aqui em baixo, mano. Olha, estás a ver, então não foi tão sacrificante. É só pena que eu saio daqui e vou para cima trocar uma fralda logo. Corta-me o coração saber que eles estão todos aqui em baixo e nem posso. Não trazia já a prancha e tudo, né? Eu morei aqui em baixo 7 anos e eu trabalhei muitos anos com o Teo Pedrada, não sei se sabes quem é. Sei, trabalhei muitos anos. Boa. Teo, patrocina o programa também. Estás carregado, mano, bravo. Estás cheio de euros. Mas é giro, obrigado por teres vindo, mano. É uma oportunidade mano, fantástica. Acho que pessoas que têm o teu conteúdo e o teu conhecimento merecem palco, e para nós é um privilégio ter-te aqui para falarmos um pouco aqui das coisas, né? Tirando o teu nome verdadeiro que não queres revelar. Mas não vai. A cada 10 minutos vai ser tipo publicidade, o nome verdadeiro. Pum! Uma pergunta qualquer. Então, mas já agora o teu nome, como é que é o... Mas isso está ligado com o teu nome? Essa cena que está ligado. Não, mas agora explicaste e fiquei super esclarecido. Tipo, aquela ruptura que quiseste fazer. Faz todo sentido. Sabes, o Paulo que está aqui, não é? O meu namorado às escondidas. A mãe dele trabalha no tribunal e eu estou aqui num processo, literalmente, de colocar Ozzy no nome. Estás a ver? De fazer mesmo parte do meu nome.
A minha assinatura, a minha rúbrica mesmo legal é um O e um Z, porque não me deixaram que fosse um sol, que eu queria desenhar a minha rúbrica tipo assim, um sol, tipo aqueles de criança, uma bolinha com 4. Isso não pode ser, então vá, para ficar um O e um Z. Ai, caralho. Estás a imaginar isso, assinares um contrato, uma coisa qualquer, Assim com o sol. a cara de confusão das outras pessoas, assim, hã? Vá, amigo, por amor de Deus, vai-me obrigar a imprimir outro contrato. Não, tá. A minha mulher diz que eu parei nos 15 anos. Fique eu lá, mano. A maturidade para umas cenas foi, mas para outras que eu me preso lá atrás. Não há espaço para tudo. Eu acho que nós homens somos um pouco assim também, né? Somos um pouco assim. Se calhar não paramos todos nos 15, uns vão até os 16, 17. Tu ficaste mais atrás, talvez, mas não vamos muito mais longe. Mas sabes que há fundamento científico para isso, tipo a cena das raparigas amadurecerem mais cedo e os rapazes amadurecerem bem mais tarde e as mulheres desenvolverem uma capacidade de maturidade, digamos assim, de lidar com a vida um pouco mais cedo e nós sermos uns atrasados mentais até bem mais tarde. Há um fundamento científico, lógico e adaptativo para a nossa espécie para isso. Dá-lhe, explica, já quero saber. Deixa só assim no ar. Então se tu andares para uma era da pré-história, tipo, procriar era uma coisa séria para a mulher. Certo? Então a mulher tem que ter um desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a tua zona racional, para escolher bem um parceiro. Ou seja, porque para ela é que vêm as consequências. Nós pinávamos, dávamos à sola e íamos pinar outra. Certo? Então para nós é, de um ponto de vista de se tu tens tipo uma conspiração maquiavélica que há a natureza, que é eu quero que esta gente se espalhe que nem formigas. Tu queres que quem entrega a semente, que é o homem, seja completamente inconsciente e irresponsável e só quer no máximo possível, que é para espalhar os genes, e que a mulher seja conservadora para garantir que aquela criança tenha uma oportunidade para a vida. Então, tipo, literalmente o córtex pré-frontal amadurece no homem bem mais tarde. Por isso é que nós somos tipo violentos quando temos 15 anos e queremos provar-nos aos outros que somos fedidos e não sei o quê. E tens chavalos de 15 anos a esfregar as orelhas no kimono para parecerem mais. Epá, então, eu tinha teoria, não é científica nem nada, só do desenvolvimento da mulher, mas não tinha ligado mesmo à ciência, porque era só o facto dela começar a ser mais visível aos homens maduros mais cedo do que nós. Nós com 13, 14 anos não atraímos nenhuma mulher, e as mulheres com 13, 14 anos atraem homens maduros, né? Exatamente. E se calhar elas começam a parecer mais maduras do que são, achava eu, mas com isso faz mais sentido ainda. Não parecem, são efetivamente. A mulher é fértil, depende, obviamente, sim, mas a mulher é fértil cedo, tipo, a partir dos 12, 13 anos, então tipo, ela já tem que ter dos dedos de testa, não é? Nós não, tipo, para nós é igual. O Elson desenvolveu o córtex como as mulheres, porque também não quer procriar. não tens essa vontade. Está difícil. Ainda estás à espera não falemos dos meus traumas. não é isso. Não, mas faz bué de sentido. Faz bué de sentido isso. Olha, e o conteúdo que tu expões é um pouco isso que estavas a dizer, né? É muito com grande parte de ciência, mas a fazer quase uma ruptura com o convencional, né? Mano, depende do que nós entendemos como convencional. Hoje em dia o convencional é uma merda. Hoje em dia o convencional não é baseado... quer dizer, hoje em dia o convencional é o que vende, né? Então nem sempre o que vende é o que está certo. Então o que eu considero que é... Depois também depende da área que nós estamos a falar. Se estamos a falar mais ligado ao a exercício físico, ou a nutrição, ou sei lá, as merdas todas que inventam hoje em dia para a longevidade. Se tu tentas falar sobre o que tem lógica e o que tem evidência científica, hoje em dia é visto como seres polémico. O exemplo que eu costumo dar é do género. Vou jantar, sei lá, vamos almoçar ou jantar fora, um grupo de amigos ou pessoal, ou não sei o quê, e tenho ali um menu e eu escolho, olha, traz-me aí o bife grelhado com arroz. E todo mundo está a pedir, sei lá, cachorro quente especial ou, sei lá, pizzas ou não sei o quê. E olham para mim, estás de dieta, mas estás sempre de dieta. Quer dizer, comer bem hoje em dia que é visto como estar de dieta. Porque o normal é comer mal, entendes? E então quando eu venho dizer coisas do género, tipo, mano, não há vantagens nenhumas em tu fazer jejum intermitente, ou tu não tens que fugir dos químicos de uma bolacha de Oreo. Isto é visto como polémico, porque o normal agora é, tipo,
tudo quer-nos matar, tudo faz mal. Eu vi há dias uma publicação de um man estrangeiro que eu sigo, em que ele, uma publicação simples, uma imagem em que tinha 6 livros diferentes. E ele diz: se tu leste estes 6 livros, tu chegas à conclusão que não podes comer nada. Porque um diz que plantas faz mal, o outro diz que carne faz mal, o outro diz que a tua água está contaminada, o outro diz que não sei o quê. Se tu ligares os 6, porque os 6 são experts e baseados em ciência, tu não comes nada, tu comes ar e vento. Então hoje em dia tu tentares explicar aquilo que é normal e o que realmente tem fundamento científico por trás, és visto como polémico. Okay, e depois eu mando uns palavrões lá para o meio e não ajuda nada. Mas não achas que há demasiada informação hoje em dia e às vezes é difícil tu chegares à conclusão do que é correto e o que é polémico? Imagina 3 cientistas, agora deste um exemplo, claro que são experts nas suas áreas. Se eu tiver 3, digamos, podcasters, assim, o que seja, a falar sobre o mesmo tema, nutrição, mas todos de forma diferente, em quem é que eu me vou basear? É difícil, meu. É difícil porque ainda por cima estamos numa era em que passar conteúdo, graças a Deus está a começar a nascer a vibe e a moda dos podcasts aqui em Portugal. Mas nós estamos numa era em que as pessoas querem consumir conteúdo rápido. E é difícil explicar-te às vezes merdas que são extremamente complexas rápido. Então, como é que eu tento explicar isto? As pessoas não têm... Por exemplo, tu às vezes vês um gajo a dizer... eu literalmente apanhei uma vez um man e fiz um vídeo a reagir a um gajo que ele dizia que quanto menos tu comes, mais tu engordas. Era literalmente isto a cena do gajo. E ele fez aquilo bem feito. Está em forma, sem camisola e tal, e não sei o quê. Já alguma vez reparaste, tu perdes horas a correr, a fazer abdominais e não sei o quê, e comes pouco e não consegues emagrecer. Isso é porque o teu metabolismo está em modo de sobrevivência e não sei o quê. Mano, mas... E as pessoas começam a pensar, eu realmente faço bué de exercício, eu realmente como bué de pouco. Pensas tu, comes bué de pouco. Sim. E não consigo emagrecer. Então, peraí, pois, o meu metabolismo está em sobre... E depois começa a aparecer estudos. E não sei o quê, e ele começa a falar em hormonas e tal. E com aquelas imagens assim, todas bioquímicas. Incrível. E eu agarrei naquilo. Eu abri o estudo e eu acho que a maior parte das pessoas não vai saber ler um estudo, mas até este... Tu fazias scroll tipo 2 segundos para baixo e o que dizia na conclusão do estudo era completamente contrário ao que ele estava a dizer. Mas quem é o gajo louco que mete um estudo que desprova o que ele está a dizer? Um gajo que sabe que ninguém vai ver o estudo. Ninguém, só dá uma certa credibilidade, estás a falar e aparecer merdas do PubMed, estás a ver? É bué de difícil. É bué de difícil. Nós estamos na altura em que mais informação temos e mais ignorantes somos. Porque nós não nos damos... Mano, nós temos vidas difíceis, mano. Tipo, eu acordo 4 e tal da manhã, tenho uma bebé de 7 meses, tenho que trabalhar, tenho que responder a bué da gente, tenho que responder a patrocínios, tenho que não sei o quê, depois amanhã vou para um podcast assim. Se eu sou ignorante em engenharia automobilística, mas quero aprender um bocadinho, mano, eu vou ver vídeos de 15 e 20 segundos. Não me ponhas uma merda, um calhamaço desses para ler, que eu não vou ler. Não tenho tempo. Agora... Engenharia automobilística pode não ser o interesse de todo mundo, mas todo mundo quer saber se está a comer uma merda que lhe está a matar, isso chama a atenção. Só que tu não tens tempo para ir aprofundar ciências loucas, mano. Tu queres o que te sou. E depois as pessoas querem merdas que lhes tirem o senso de responsabilidade por cima. Tu não emagreces por causa da insulina. Não é comeres muito, a culpa é insulina. Estás desregulado. Claro, estás inflamado. Estás inflamado. É muito inflamado. Tu não emagreces porque estás inflamado. Está bem. Não sou eu que comi McDonald's nem nada, né? É qualquer coisa que mano, se for assim, tipo, não vale a pena. Meteste no ringue com o man que tinhas aqui há bocado, todo mundo engordava, seja lá todo inflamado, de cima a baixo. Olha, falando em escolhas difíceis, eu disse que ia fazer essa provocação. Qual é que eu abro para beber? Qual é que eu posso beber agora? Se é que posso beber alguma. Poder posso todas, mas qual é que aconselhas e porquê? Ok, contexto. Isto é o que ninguém gosta, não é? Quando eu digo depende, foda-se, este gajo é vou abrir as duas. Estás à vontade, nós somos os dois de direito, portanto, tudo depende, faz parte da gíria. Tudo depende. Tudo é depende. Tudo é depende. Então, nenhuma das duas
vai ser responsável pelo que te vai acontecer nos próximos 50 dias, 60 dias, 10 anos. Os 20 quilos que tu vais reclamar que tens daqui a 5 anos, nenhuma dessas latas vai ter culpa disso. Se tu escolhes a da direita, a Coca-Cola Zero, tu tens uma vantagem, que é, não tem calorias. O impacto que vai ter sobre a tua composição corporal, ou seja, a tua agregação de tecido ou perda de tecido corporal, é zero. Porque não influencia o teu balanço energético. A tua capacidade de ganhar peso ou perder peso, embora seja extremamente multifatorial, mas esses multifatores dependem de algo primordial, que é o balanço energético. Okay? Nenhum ser humano consegue sustentar a sua massa corporal se sai mais do que o que entra. Isto deveria de ser a lógica da batata para todo o mundo. E quando tu estás a ganhar volume corporal, é porque alguma coisa está a construir aquilo, certo? A comida que tu comes não vai para o ozono, mano. Aquilo transforma-se, né? A Coca-Cola Zero tem essa vantagem, que é, permite-te ter o prazer da Coca-Cola normal sem o acúmulo de calorias. Se tu és uma pessoa que tem um alto gasto energético diário, olha para as tuas calorias como uma gestão financeira. Tens um salário, certo? Onde tu vais gastar o teu salário não influencia a velocidade, não vai influenciar tu teres mais ou menos dinheiro, certo? Ou seja, se tu tens um orçamento de 1000 euros por mês, certo? É 1000 euros por mês. Se tu os gastares e ficares em dívida, certo? É o equivalente a tu gastares mais energia do que aquela que tu consomes. Ou seja, imagina que tu és um gajo que treina 2 horas por dia, és um chaval de 25 anos, treina 2 horas por dia e tens bué de cuidado com a tua alimentação, mas tu bebes Coca-Cola Zero e dizes assim, mano, isto sabe-me a mijo. Eu noto a diferença. Há pessoal que diz que nota a diferença. Eu gosto de Coca-Cola normal. Abre um espaço para ir de 200 ou 300 calorias na tua dieta e bebe a Coca-Cola normal. Isso não é o fim do mundo. Estamos a falar de uma pequena gota a meio de um oceano de bons hábitos. Agora, eu recomendaria para todo o mundo poupar essas calorias e beber uma Coca-Cola Zero, a não ser que tu prefiras a Coca-Cola normal. É açúcar. E o açúcar vai entrar e vai-te inflamar. Não vai-te inflamar. Tudo inflama a partir do momento que tu entras num estado de toxicidade energética, que é o teu organismo está a receber num patamar crónico, okay? Não é um dia ou 2 dias ou um fim de semana ou até mesmo uma semana de férias. Estamos a falar num sentido crónico, meses a fio, anos, em que tu estás constantemente a consumir mais energia do que aquela que tu gastas. Isso não é fixe, porque nós não evoluímos como espécie num ambiente de abundância. Tudo em nós está programado para escassez, para resiliência máxima, certo? Para eficiência. E quando tu entregas a um organismo, seja humano ou seja qualquer bicho que vive neste planeta que esteja vivo, se tu lhe deres energia a mais, ele começa a engordar. Reservas, fixe. Mas se essas reservas começam a ganhar mais e mais e mais, o organismo deixa de funcionar como deve ser e entra em colapso. Resistência à insulina, síndromes metabólicos e por aí fora. A questão é, tens orçamento para beber uma Coca-Cola normal e gostas? Força, não é o fim do mundo. Não tens orçamento? Bebe a zero. Não te faz diferença? Bebe a zero. Simples. Como é que estamos de orçamento? Acho que vai ficar a zero. Já passaste o orçamento? Vai ficar esta. Vai ficar a zero. Que... Não, sim, faz sentido. Alguém tem orçamento? Quer? Não. Então sem orçamento. Não, eu estou sem orçamento. Mas... Agora só tens é que tomar cuidado com os químicos cancerosos que estão aí dentro. Ei, fosga. Estou a brincar, mas isso também é uma valente tanga. Já viste essa? Caga eu ia falar merda. desse estudo. Que estudo do aspartame que aumenta 14%. Mas o exemplo que foi, acho que foi com ratos e era uma quantidade abismal de Coca-Cola
que tu tinhas que beber para aquele ter algum efeito. Mas quando digo abismal, sei lá. Mas tu sabes o que é que representam esses 14%? Não. Ainda hoje vinha a contar ali o meu namorado escondido. Mano, é as merdas que eu te meto. As pessoas não sabem distinguir a diferença. Lá está, tipo... É assim, as pessoas vivem assim, mano. Agora, as pessoas vivem assim. É preciso saber distinguir a diferença entre risco relativo e risco absoluto. Todos nós temos um risco, desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos, de contrair cancro. Todo mundo tem. Algumas pessoas podem ter mais, porque têm uma certa predisposição hereditária, ou seja lá o que for. Outras talvez até um bocadinho menos, mas em média, se eu não estou em erro... E agora vai vir alguém dizer enganaste no número, tu não sabes o que estás a dizer. Claro. Se eu não estou em erro, acho que é 4%. É mais coisa, menos coisa. Os 14% são 14% relativos aos 4%. Os 4% é o risco absoluto. Todos nós temos. Se tu beberes o equivalente, acho que é 9 litros de Coca-Cola zero por dia, tu aumentas 14% sobre os 4%. Ou seja, na verdade, o teu risco absoluto passa de 4% para 4,72%. Menos de 1%. E isto, se tu beberes cerca de 10 litros por dia, sim, todos os dias, o resto da tua vida. Certo? As pessoas têm que entender que estudos em ratos, 90%, e estou a ser extremamente conservador, que é para não estar a tirar números à toa, 90% das vezes não se traduzem em humanos. 90%. Há um tolo que estuda uma via mecanística. Proteína B liga a receptor C, desencadeia enzima X, que leva a hormona Y e depois faz feedback. Ok, ganhamos aqui um mecanismo. Temos aqui um mecanismo. Ele é real, estudamos, ele existe. Boa. Como é que podemos ativar este mecanismo? Sei lá, vamos meter ingrediente qualquer em cima de uma célula em doses cavalares e vamos ver se este mecanismo ativa-se. Ativa-se. Boa. Então, há forma de ativar ou desativar este mecanismo. Boa. Agora vamos estudar em ratinhos, que têm um sistema nervoso relativamente semelhante ao nosso. Só que qual é o problema dos ratinhos? Eles vivem tipo 2 anos, 3 anos, não é? Têm um metabolismo muito mais rápido. Então tu não consegues fazer estudos em ratos de exposição prolongada, que seria o equivalente a fazermos, deixa-me ver o que é que acontece se um ser humano for exposto a esta maneira durante 20 anos. Como é que tu combates a falta de tempo? Aumentando a dose, que é para teres um efeito dramático, certo? Então tu dás doses cavalares de aspartame e tu começas a ver, caralho, os bichos começam a desenvolver cancro. Só que a desenvolver cancro, isto é, aumentam 14% de risco relativo. E depois tu começas a ver, ok, isto pode ser traduzido para humanos caso haja algum tolo que beba tipo 10 litros por dia todos os dias o resto da sua vida. Só que isto, para já dava um título deste tamanho, que ninguém vai imprimir e depois não vende. Pois. Certo? Numa era que é só assim, as pessoas querem coisas rápidas, o clickbait, isto não vende. Ou seja, o aspartame é tão cancerígeno quanto a aloe vera, que todos os naturebas promovem para tu curares merdas. Eu meto de Pantene, mano. Foda-se, eu quero é que cure rápido, mano. Aloe vera, mano. É, maluco, é tão cancerígeno quanto o telemóvel que eles estão a gravar o vídeo a dizer para cuidar do planeta. Sim. Não, mas isso é o que acontece muito, é o que estavas a dizer, é a sociedade do Instagram e querem informação rápida e nem sequer se informam. E a maioria desses estudos, é verdade, é sempre doses absurdas nos ratos e depois as pessoas, isto vai-me acontecer a mim também. Eu não posso beber uma Coca-Cola zero se não fico com cancro. Mano, esses manos, eu estou a virar um influencer de positividade agora. Então eu estou-me a retrair um bocadinho. Esses meus colegas eles baseiam-se muito em duas cenas que me chateiam profundamente e ignoram, para mim, na minha óptica, na minha opinião, aquilo que é o mais importante. Em que é que eles se baseiam? Mecanismos, os tais mecanismos, não é? Tipo A leva a B, leva a C, então está feito. Por isso é que eles dizem todos que o problema é a insulina. Porque quando tu realmente vês as pessoas que estão
obesas produzem insulina a mais. Quando tu vês as pessoas que, por exemplo, os Alzheimer's e não sei o quê, já são conhecidos como diabetes tipo 3, né? É resistência à insulina outra vez. Tu começas a ver os síndromes metabólicos, resistência à insulina, doenças oncológicas, resistência à insulina. A insulina é má, man. Mas isso é a mesma coisa que eu dizer que a culpa dos acidentes rodoviários é a ambulância, porque ela também está sempre lá. Ok. Tem muita lógica, não? Ou dizer que a maior parte dos jogadores de basquete são altos, se eu jogar basquete vou ficar alto. Também não tem muita lógica. Ciência mecanística. Não faz muito sentido. É uma promessa. Ok, realmente, tipo, imagina, se eu fosse um cientista e começasse a ver, tipo, assim, uma certa lógica que o aspartame poderia não sei o quê, cancros e não sei o quê, eu também ia querer investigar aquela merda. Há que investigar, claro que sim. Mas não esquecer do principal, que é o que me interessa, resultado em humanos. Certo? Tipo, a malta dos carnívoros. Não podes comer aveia, porque a aveia tem ácido fítico vai... O que é que achas disso dos carnívoros? Qual é a tua opinião em relação a isso? Acho que podiam comer uma frutinha uns vegetais que não nos matava. Há aquela teoria que todas as plantas nos fazem mal porque têm mecanismos, não é? Tem uma espécie de um veneno, de um ácido, e é isso que te inflama. Há essa teoria também. Então, o problema com essa teoria... Deixa-me só acabar aqui aquela linha. E depois o outro problema é... ou seja, temos os estudos mecanísticos e depois nós temos os... como é que eu te explico? Confundem a correlação com causalidade. Que é, por exemplo, novamente pegando num aspartame, só para esgotar o aspartame ao máximo. Aspartame é visto que piora a saúde intestinal das pessoas. Ou aspartame causa dependência com alimentos açucarados. Estas cenas todas. Qual é que é o problema disto? Se eu for ver a maior população que consome aspartame em grandes quantidades, não é tipo uma cola zero por dia, em grandes quantidades, são pessoas que têm excesso de peso. Estão a tentar cortar as calorias e estão a optar por adoçantes. Ou seja, essas pessoas não têm o intestinozinho inflamado por causa do aspartame. Elas têm um intestino completamente fodido porque comem mais do que podem há anos. É a mesma coisa que eu te dizer que se tu comeres gelados vais ser atacado por um tubarão, porque se eu posso olhar para um gráfico e ver que conforme a população mundial vai aumentando o consumo de gelados ao longo do ano, os ataques de tubarão também vão atrás. Porquê? Porque os dois acontecem no verão. Sim, está sempre relacionado. Correlação não significa causalidade. Sim. Há um gráfico fabuloso que te mostra quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais pessoas morrem afogadas na piscina. É incrível, é uma coincidência abismal, mas é incrível, esse gráfico existe. E estas duas coisas dá para tu fazeres assim estudos aparecer e tal e coisa, não sei o quê, e as pessoas acreditam. A cena das plantas. Sim, as plantas são atacadas por bichos pequenos, certo? As plantas não são atacadas por humanos, mano, certo? E o que é que as plantas fazem? As plantas libertam químicos que são fitoquímicos que a função desses fitoquímicos vem um bichinho qualquer, como uma planta, esse fitoquímico provavelmente pode lhe tornar infértil, baixa a população desses bichinhos, há menos desses bichinhos, as plantas sobrevivem mais, procriam mais. É uma guerra entre as plantas e os bichinhos, mano, né? Presa e predador, está-se bem. Quando nós começamos a olhar para as dosagens desses fitoquímicos no organismo humano, o mais engraçado é que nós vemos um efeito benéfico. Causa inflamação. Causa é uma inflamação aguda, transitória, que depois há uma supercompensação de resiliência. Porque se fosse por essa lógica, eu não treinava. Porque se eu acabar de fazer um treino e for medir os meus biomarcadores, tudo diz que eu vou morrer. Sim. Tenho a pressão arterial na lua, tenho o batimento cardíaco todo, não sei o quê, estou todo inflamado, proteína C reativa, não sei o quê, essas merdas todas. Eu vou tirar os meus exames de sangue após um treino pesado e vou publicar isto na net. Malta, gosto muito de vocês, vou com o caralho em breve. Ou seja, esses químicos lá está. Ciência mecanística, bioquímica mecanística. O que é que eu vejo
na literatura de pessoas que comem bué de plantas, eu vejo uma meta-análise, não sei se vocês sabem o que é uma meta-análise. Pronto, imagina, nós os três fazemos um estudo, certo? Tu fazes um estudo, fazes um estudo, eu faço um estudo. E os três são do mesmo assunto, certo? Tu encontras um resultado, tu encontras um semelhante, eu encontro um também ali mais ou menos próximo, e vem aqui um gajo de fora e diz, eu vou agarrar nos vossos estudos, vou compactar tudo e vou fazer o estudo dos estudos. Então, uma meta-análise é um estudo dos estudos, que às vezes tem centenas, são mesmo milhares lá dentro, todos coisa, para chegar a uma conclusão global. Melhor ainda é se essa meta-análise só escolher estudos randomizados, controlados em humanos, que é o puta do pináculo dos estudos, mano. Tipo, se tu não podes confiar nisso, porque a indústria fundou, se tu não podes confiar nisso, não podes confiar em merda nenhuma, mano. Alguém tem que fundar tudo, ninguém trabalha para aquecer. Sim, mas agora tocaste num bom ponto da indústria fundou. As pessoas desconfiam da indústria por um motivo, não é? Claro, óbvio que sim. Tu tens que ter sempre consideração com conflitos de interesse. Sempre. Se o estudo não tiver conflitos de interesse nenhum, melhor ainda. Mas alguém teve que pagar. Sim. Certo? E ninguém quer encontrar aquilo que não quer encontrar. Certo? Ou seja, eu não estou a dizer, eu não sou a favor que tu só tomes decisões únicas e exclusivamente com base em ciência. A ciência não te diz a resposta, ela indica-te um caminho. Há merdas que não são fundadas em ciência que eu sigo e faço. Há merdas que são fundadas em ciência e que eu sei que fariam bem e não faço. Queres um exemplo? Fumar mata. Eu fumo, e agora? Sim. Certo? Tipo, a ciência, tipo, mano, fumo erva, tá lá, mano, está-se bem. Entendes? Então, tipo, eu não sou tipo, tu tens que ver só a base da ciência. A ciência é só um caminho. E quando tu tens uma meta-análise de centenas e centenas de estudos em humanos a mostrar que por cada 10 gramas de fibra que tu comes, tu reduzes 10% de mortalidade absoluta, vais-me dizer que o químico da planta vai-me matar? Eu não acredito nisso, mano. Tu mostras-me um mecanismo. Está aqui um mecanismo. Estás a ver? Tu vais comer isso, vais ficar mal do intestino. Não é isso que eu vejo. E depois o que é que eu faço? Eu vejo isso. Ok, vou comer fibra. Agora imagina que eu como fibra e sinto-me mal. Eu quero que a meta-análise se foda. Não vou comer fibra. Entendes? Eu sigo uma lógica e depois experimento em mim. Mas cada pessoa é uma pessoa. E os carnívoros acho que ganham muita popularidade porque as pessoas veem resultados relativamente rápido. Porque é mais fácil controlar calorias. Sim. E sim. Então está na moda, não é? Mas só depois viste uma notícia agora que um senhor tinha... Eu não investiguei isso. Em relação a isso, eu não sei dar uma opinião. Mas viste... É um man que ficou... Era o quê? Não era colesterol? Ou o que acho que não sei, mano. Saiu-lhe das mãos. Só comer carne. Saíram-lhe as mãos? Não, a sair-lhe das mãos. Tinha as mãos amarelas. Não vi. Também não vi. Mas sim, mas é estas... Porque eu acho que, honestamente, isso dos carnívoros é um bocado uma pseudociência. Alguém fez aquilo e correu-lhe bem e então vamos... Eu acho que há uma lógica. Há uma lógica. E é o que eu costumo dizer sempre. Agora os carnívorozinhos, todos, sem ofensa, eu gosto de todos vocês, colegas, nasceram agora, brotaram agora. Parece que nascem nas paredes, mano. Brotaram agora, coisa de há 3 anos, 4 anos para trás. E falam como se estivessem a fazer isto tipo há 20 anos. Certo? A verdade é esta. A dieta carnívora, que é chamada de dieta carnívora, ela sempre existiu. Era uma dieta de eliminação. Era um último recurso para doenças autoimunes. Quando tu já não consegues comer nada, à partida, a carne vermelha será o alimento que quase ninguém faz alergia. Então tu consegues reduzir o teu consumo a este alimento e que por acaso é extremamente rico em nutrientes, ou seja, tipo, o teu corpo tem proteína, tem gordura, os hidratos, a glicose, a gente faz ali via gliconeogênese, fodendo umas proteínas aqui e ali, virando essa merda em glicose, e depois entras em cetose e está-se bem. E a coisa vai sobrevivendo. E tu consegues tirar tudo da tua dieta e ir vendo, tipo, gradualmente, primeiro aliviar os sintomas, mano, e há pessoal que, eu não vou dizer que todo mundo é mentiroso, mano.
só como carne e nunca me senti tão bem. Oh mano, queres que eu te diga o quê? Estás a mentir? Dá-lhe, maluco. Foda-se, ainda perdeste 20 kg a meio do processo, tens o abdominal de fora, vai para a praia curtir a cena. Eu acho que é isso que leva as pessoas a seguir essa dieta, é mais o resultado físico. Claro que há exceções, como por exemplo o Jordan Peterson é um dos a Micaela Peterson também. A doença autoimune foi desaparecendo. Tipo, e ele é o primeiro a dizer que odeia comer assim, porque não é assim tão fácil. As pessoas, comer bife, fantástico. Sim, mas comes bife ao almoço ou pequeno almoço. Atenção, que eles, especialmente a filha dele, é que ela só come carne e não é todo o tipo de carne. É tipo 2 ou 3 variedades ali, que até mesmo algumas carnes rebenta-lhe toda. E tem que ser carnes muito gordurosas, porque senão depois também falta-lhes ali uns nutrientes, pelo que eu percebi. Porque se a carne for demasiado magra, há certos nutrientes que são lipossolúveis, necessitam da presença da gordura para poderem ser absorvidos. Portanto, não é nada fácil aguentar aquilo. Se for os efeitos secundários, as pessoas têm diarreias loucas. Mas isso também depois o organismo adapta-se. Adapta-se, acho que é início. E depois, lá estás a ver? Tipo, e depois a ideia é tu ires gradualmente introduzindo uma coisinha, quase como se fosse um bebê, não é? Quase como estou a fazer agora com a minha filha, estou a introduzir as merdas aos poucos. Sim, mas estás a dar o exemplo e disseste bem que a dieta de eliminação isso ainda se faz hoje em dia. Eu tenho uma alergia a qualquer coisa, o que é? Vamos descobrir, olha, agora só comes isto, agora vamos introduzir isto, agora vamos introduzir aquilo e pronto, até chegar à conclusão, olha, era aquilo. Mano, João, se tu chegares aqui ao pé de mim e me disseres assim, eu faço uma dieta carnívora e tu me disseres, eu sou vegan, ok, mano, olha, a mim vocês não me levam. Sim. Certo? Sim, mas sim. O que eu ia te perguntar é, sentes-te bem? Sinto, ok. Tens noção, aqui começa a ficar fedido. Pois é, o ter noção. Tu tens noção do possível risco que tu estás a correr? Eu fumo. Ozzy, tens noção do risco? Tenho. 2000% maior probabilidade de desenvolver cancro. Eu quero que nunca aconteça, mas eu tenho noção. E como eu tenho noção, mesmo eu me sentindo bem, mano, eu fumo bué da pouco. Eu também estou aqui a falar, quem ouve pensa que eu fumo um maço de tabaco. Não, eu fumo tipo 4 ou 5 cigarrinhos de enrolar assim pequenininho e depois um coisa desde a manhã à noite. O panar, minha gelada. No entanto, eu fumo. Não, ok. No entanto, eu corro melhor do que muita gente. Eu tenho mais stamina do que a maioria, tenho mais força para o meu peso do que a maioria, estou saudável, tenho um corpo relativamente estético, estou bem, eu sinto-me saudável, faço exames, está tudo ok. Então, o que é que me impede? Se eu sinto-me incrível, agora não tão bem que não ando a dormir tão fixe, mas se eu sinto-me incrível, tudo indica que eu estou incrível. O que é que me impede de ir para as redes sociais argumentar que fumar 4 nights e um cacete à noite não faz mal? Sim. Não podes fazer isso, bro. Não podes. Tu tens que ter consciência das merdas que tu estás a fazer. E é aí que começa a fritar a pipoca. É aí que começa a entrar em ácido, estás a ver? Se tu és carnívoro e mudou a tua vida e trouxe-te outros hábitos junto e tu estás fixe e sentes-te bem, a única coisa que eu te vou dizer é, mano, vai vigiando aí o LDL, estás a ver? Tipo, não é fixe, estás constantemente a comer brutos níveis de gordura saturada. Olha para as evidências do quão fixe, tipo umas fibras, tipo, se calhar tu nunca deste uma... Porque o que acontece muitas vezes é, eu experimentei a dieta do ovo, não consegui. Eu experimentei a dieta do brócolis, não consegui. Eu experimentei 70 dietas, fui à Herbalife, fui à Nutri Isabel, sei lá, mano, experimentei essas merdas todas, nada deu certo. Até hoje tu nunca experimentaste uma merda em condições. Pulaste na dieta carnívora, uma dieta altíssima em proteína, traz imensa saciedade e imagina que por acaso bateu certo contigo. Tu entras acima no modo tribal e depois alguém diz que tu estás a libertar potencial ancestral. Tu entras aí numa vibe tribal, uma cena de comunidade incrível e depois tu ouves a história daquele e tu começas fuck yeah, bro. E depois uma coisa que faz confusão é quando começam a falar de colesterol, malta que tem um colesterol num nível absurdo, uma coisa tipo, sei lá, 600, 700, e por causa da dieta carnívora, mas aqueles valores não contam. Porque o colesterol faz bem. Mano, eu não sei o que eu posso dizer, estás a ver? Tipo, isso lá está, tipo... Eu só me limito a dizer, tipo, não é isso que a evidência diz, estás a perceber? Tipo, vocês sabem o que são estudos mandelianos? Mandelianos? Yeah. Não.
Pronto, então, é um estudo em que basicamente a randomização do estudo é feita pela natureza. Ou seja, pessoas que têm predisposição genética para colesterol elevado e LDL elevado. Ou seja, neste grupo abismal de gente, tu tens pessoas com bons hábitos, pessoas com maus hábitos, pessoas que façam o que elas fizerem, elas vão ter sempre níveis altos de colesterol. Certo? É o que é. É genético. E o que é que tu vês? Neste estudo, eu não sei ao certo quantos anos é que este estudo durou, mas foi décadas. E a conclusão do estudo é décadas de exposição a níveis de LDL elevados, a linha de mortalidade é assim. Pois. Entendes? Não é depende. Mas conta-me a história dessas pessoas e quais são os hábitos dela. Não interessa. Tu tens lá desde atletas a Dona Maria que come chouriço de manhã à noite, estás a ver? E isso é um fenómeno que eu acho que é relativamente recente, que é nós agora de repente desconfiamos dos médicos todos, estão todos errados e a ciência está errada, e o que me interessa é o que o Alberto disse no Instagram, porque ele sente-se muito bem e olha, grande abdominal. É fedido, mas eu consigo entender, estás a perceber? Eu consigo entender, eu tenho empatia, juro-te, mano, eu tenho empatia pela pessoa que tem 500 mil seguidores no Instagram por causa da dieta carnívora, porque ela está a contar a história dela. Tipo, eu mudei a minha vida, eu era plant-based, mudei a minha vida e estou bué da bem, eu quero ajudar. Eu acredito, mano, eu entendo o que tu estás a dizer, só que se tu olhares para o corpo da evidência, mano, não pode estar todo mundo errado, brother. Não pode estar todo mundo errado. Eu acho que é o que tu dizes. É as pessoas depois também não darem aquele heads upzinho que é eu estou-me a sentir bem, mas isto tem estes riscos. Pode acontecer isto. E muitas vezes as pessoas vendem esse produto que nem estão a vender, estão a tentar vender um bocado a elas, não é? Porque elas não estão a ganhar dinheiro com aquilo, numa lógica de isto é o melhor. Não há melhor que isto é perfeito. Enquanto se fosse numa onda mais informativa. Olha, eu estou com isto. Está a correr bem para mim, mas se calhar para ti não vai correr, tens este risco, está aqui, faça o que quiser. Só que as pessoas não fazem isso. Uma cena que eu gosto de fazer o pessoal fazer um exercício mental engraçado, que é tu vais ver as histórias dos vegans, especialmente os influencers tipo super vegans mesmo, tipo boom, super vegans, é sempre tipo, eu passei a ser vegan e tudo de bom aconteceu. Vai ver os carnívoros, que é exatamente o oposto. Diz o mesmo. Como é que duas dietas completamente opostas uma da outra dão exatamente o mesmo resultado? É impossível. Não dá. Não é impossível. A causa é a mesma. Tu paraste de comer merda. Sim. Não, mas do mesmo resultado só no te sentires bem. Porque no resultado físico é completamente diferente. Não, exemplo, o Bear Grylls, que era um vegan daqueles aficionados, voltou para a dieta normal e disse não dava. A evidência mostra que os vegans, a partir de um certo tempo, há uma certa tendência. Eu não vou dizer que se eu tivesse que escolher entre ser carnívoro e ser vegan, eu optava por ser carnívoro. Eu sabia que era pior para a minha saúde, provavelmente. Mas o bifinho grelhado sabe melhor. Eu mais rápido, não é? Mas não se come uma picanha o dia inteiro. Fácil. Tranquilamente. E para ti é bom dizer isto. Não, isto está-me a fazer muito bem. E amalhas ali picanha até assim. Isto é fantástico. E depois é esse que é o argumento ancestral, não é? Que eles só comiam carne. Eles grelhavam peças de picanha em família, um churrasco. E era todos os dias. Que havia sempre carne. Havia sempre carne. Não, e as pessoas usam muito o argumento ancestral, tipo, nós comemos carne há 500 mil anos e comemos vegetais há 2,5 milhões. E agora? Sabes quando a minha avó me manda comer salada, eu digo, os leões não se alimentam. Mas tu não és leão. Sou de signo também. Mas, não, mas é mesmo isso. Eu falo com extrema ignorância, sei que é uma brincadeira. Seria grave se eu falasse isso a vender. Mas há pessoas que não falam e há essa mas teoria também, agora também havia o oposto dos vegans e dos vegetarianos, que era, já viste o gorila? O gorila só come e tem aquele tamanho. Pois, mas ele processa a proteína de vegetal de forma totalmente diferente. E essas pessoas também nunca ouviram falar numa proteína no organismo que se chama miostentina. Vocês já viram alguma vez na net aqueles, eu não sei, acho que são vacas ou
Sim. Parecem carregadas de bomba. E não estão, mano. Não, eu sei que é uma alteração genética. Aquilo é uma alteração genética. Eles reduzem a quantidade de miostatina desses bichos, e a miostatina é tipo um termostato, um regulador de quanto é que tu consegues desenvolver o tamanho dos teus músculos. Porque se tu não tivesses uma merda a regular quanto é que tu consegues ganhar de massa muscular, lá está, num ambiente ancestral, massa muscular sendo algo que exige imensa energia para sustentar, tipo, tu tens 2 manos numa ilha deserta, não é? E tu tens tipo o falso magro, não é? Ali, tipo, E depois tens o outro que é um bodybuilder, os dois sem comer durante um mês, o bodybuilder morre primeiro. Fácil. Não, sim. A não ser que coma o outro. Primo, tem que ser, sou carnívoro, mano. Ancestral, vamos embora. Então, isso é uma das principais razões pela qual tu tens herbívoros do tamanho de uma árvore. Mano. Mas as pessoas fazem essa associação da mesma lógica do dá-me leão. O terror. É tipo, vá lá. Quando se o Game Changers, mano. Eu agora sou muitas vezes em conflito com os carnívoros. Mas há 3 anos atrás eram os veganos. Eram os veganos, sim. Eu não posso virar uma esquina, mano. E não sei. E faz-me confusão. Parece que essas pessoas sentem que descobriram a pólvora. Nós andamos nisto há milhares de anos. Não, milhares não, mas vá. Escrito centenas, vá. E eles agora, de repente, espera aí, só comeres bifes e ovos é o melhor. Então, mas e o resto? Não, todos os estudos para trás, não interessa para nada. Não sei, faz-me confusão. Como é que tu tens de achar tanto de ti mesmo para achares que não, eu agora grelho bifes em casa, pequeno almoço e jantar. Sim, mas isto é correto. Mas esse é o mesmo que defendes a teoria oposta, ou até ficas no meio. Não, mas imagina. Também assumes. Mas o ser vegetariano é uma coisa que em muitos países é cultural. Não quer dizer que seja o mais saudável, mas é cultural. Seres totalmente carnívoro. Eu acho que quando é por necessidade. É por necessidade. Eu sei que havia. Há umas tribos que são maioritariamente. Gelo, os Inuits no Alasca. Sim. Eles não são maioritariamente, eles são mesmo. Só comem tipo banha de foca e. Exatamente. Mas estão adaptados bem mais do que qualquer um de nós. E atenção, eles estão adaptados, eles têm um polimorfismo genético que lhes permite tolerar níveis de gordura saturada bem mais altos do que nós. E mesmo assim eles desenvolvem doença cardiovascular, mano. Pois é isso. Mesmo assim, porque tu podes adaptar-te até um certo... Não sei, daqui a 5.000 anos, se calhar estão mais adaptados ainda e já não morrem. Mas até foi neles que descobriu-se que o suplementar com ômega 3 em doses cavalares para aumentar o teu HDL não é o suficiente para contrapor níveis de LDL elevadíssimos. Ou seja, mesmo provavelmente a população mais adaptada do planeta para aquela merda, nem sofre até eles vão malefícios com isso. Sim. E depois o pessoal diz, mas aqui, porquê que não há fósseis dos nossos antepassados com doenças autoimunes e aterosclerose e não sei o quê? Mano, primos, mano, estavam a fugir de tigres, mano. Os gajos morriam com 30 anos com infecções. Os gajos não viviam até os 80 para desenvolver essas doenças, maluco. Sim, não. Isto agora está fantástico. E depois, é o caso que a dieta do nosso ancestral era tipo 1.300, 1.400 calorias por dia, mano. Tu nem comias o suficiente para ter níveis de LDL assim tão elevados. Qual é a lógica? Nós neste momento temos a esperança média de vida mais alta de sempre. Mas eles é que estavam bem há milhares de anos atrás a morrer aos 30. O argumento é sempre... A segurança social estava. O argumento é sempre tipo, a esperança média de vida deles na altura era mais baixa, consideramos mais baixa, porque nós estamos a usar para a equação a mortalidade infantil, que era altíssima, era tipo 50%. Então se tu juntares isso, é normal que te baixe a média. Mas os que sobreviviam chegavam até 80 anos. Eu não estou a dizer que não haja menos a chegar até os 80 anos. Claro que há. Então não há. Há pouco tempo agora um dos mais velhos do mundo tinha 114 e queria deixar de fumar para ver se vivia mais uns anos. Sim, mas estou a falar mesmo tipo nos ancestrais. Eu acredito que houvesse tipo um daqueles velhotes, tipo sábios da tribo, que tinha 70 anos. Era o sábio, era um. Os outros morriam aos 32. Morriam com infecções, morriam com merdas assim do género. Os medicamentos também fazem todos muito mal, não é? Não se pode tomar um Benuron. Mano, sabes, hoje em dia é tanto ruído que tu tens duas hipóteses. E atenção, isto não é para me vangloriar ou
achar que eu sou melhor que os outros ou lá o que é. Mas tens duas hipóteses. Fazes o caminho de merda que eu fiz desde o início, que era fazer slides a falar de ciência, que ninguém queria saber de mim para nada, mano. Mas fui-me mantendo fiel à minha cena e fui andando, até alguém achar a piada, partilhou. Depois comecei a fazer uns vídeos engraçados e não sei o quê, e a coisa foi escalando. Ou então tu entras de pés juntos com uma merda, uma loucura qualquer que trava o trânsito do fio do mundo e tu chamas a atenção. Sim. Mas é uma questão de tempo até tu te sentares frente a frente com uma pessoa dessas e ela começar com aqueles argumentos que são narrativas ensaiadas, em que tu começas a meter a questão de uma forma e de outra, mas isso é assim, porque é que não é assim? Eles começam logo assim a gaguejar, mano, porque não tem sustento, mano. São argumentos que não têm sustento. Eu acho que a cena mais simples é tu tens uma variedade abismal de alimentos que podes comer, certo? Vamos partir do princípio que o que tu nunca deves fazer é consumir cronicamente mais calorias do que o que tu precisas. Isso não é bueno. Isso vai trazer-te uma série de problemas. Ficas gordo, ficas feio, ficas tudo fodido. Isso não é boa ideia. Então, daí para a frente, já sabemos. 99% dos teus problemas começam quando tu dás mais do que o que tens capacidade para lidar. Agora, vamos ver. Proteína é bué importante. Acho que todo mundo concorda que proteína, até os vegans, os carnívoros, todo mundo concorda que proteína é bué importante. Fixe. Então, vamos comer umas quantidades fixe de proteína. Sei lá, vamos fazer aí pontaria para uns 1.6, 1.7, 1.8 gramas por cada quilinho do teu corpo. Altamente. Vamos escolher boas fontes de proteína. Proteínas de alto valor biológico. Carnes, peixes, ovos, laticínios, meterem umas vísceras lá para o meio, um fígado bacana e tal. E depois, vamos garantir aqui umas fibras também. Vamos aqui por ordem do que a evidência mostra que é bué de saudável para o ser humano. Fibras, vamos buscar aí umas fibras, sei lá, buscar aí 10 a 15 graminhas de fibra por cada 1000 calorias que tu vais comer. Umas frutas, uns vegetais, não complica, mano. Come fruta, come vegetais, não complica, não inventes, tipo, esta tem que ser lipossolúvel. Não, caga nisso, mano. Come feijão, brócolis, essas merdas. As minhas fibras, eu compro sacas de 1 kg congeladas de mix e despejo para dentro de uma air fryer, meto aquilo a bombar, saco, sal, como está feito, mano. Eu não me ponho a pensar nestas merdas. Sim. Altamente. E agora, sobram-nos aqui umas gorduras, maioritariamente gorduras de origem vegetal. Por exemplo, os teus frutos secos, uma manteiga de amendoim aqui e ali, um azeite, um abacatezinho, está fixe, mano, está altamente. Hidratos de carbono, ok, temos aqui uma ampla diversidade de hidratos de carbono. Se tu fores pelos mais integrais, vais aumentar ainda mais a tua fibra. Fixe. Se calhar controlas melhor o teu apetite. Melhor ainda. Se tu fores pelos mais refinados, cuidado só, porque é mais fácil consumir a mais. É muito mais fácil tu comeres um bijuzinho acabadinho de sair da padaria quentinho do que qualquer comer papas da aveia, maluco. Ou arroz integral que parece uma vaca ali a mastigar aquela merda. Mas isso o arroz integral e o arroz normal? É a mesma merda. Um tem fibra, o outro não. É só isso, mano. É pão branco ou pão integral. É igual. É a mesma fantasia. Eu como pão branco. Porque eu curto chegar à noite, tipo, depois do stress de aturar este mundo, estás a ver? E, tipo, fazer umas tostas, mano. Tostas com queijinho ali, depois com um pudim proteico, mais químicos, capa de... É só cancro entrar, sem medos. E tipo, é isso. E depois tu podes guardar uma pequena porção do teu orçamento diário e acumulá-lo ao longo da semana e chegar ao fim de semana e se calhar juntar-te com a tua família e fazer uma refeição despreocupada, mano. Tipo, como que tu quiseres, o assado da avó e deixas os miúdos ali a correr e bebes um copo de vinho e falas de antigamente, ou vais como eu, vou comer uma pizza com a minha mulher, o que tu quiseres. Ou então, se calhar não és adepto de uma cena tão de comunidade e social e se calhar queres dividir essa parte pelo teu dia e se calhar gostas de ter uma coisinha todos os dias. É o que tu quiseres, mano. Dentro deste contexto em que a maior parte da tua dieta, frutas, vegetais, carnes, peixes, ovos, laticínios e não sei o quê, vai-te entregar proteínas, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis para o teu sistema hormonal e tu estás altamente, brother. Se tu meteres uma cancilhariazinha aqui e ali, ocasional, ou fores de férias e descarrilas um bocadinho, não sei o quê, fores ativo, dormires bem, e extremamente importante, todo mundo fala das blue zones e não sei o quê, o senso de propósito e comunidade, man. Sentires que tens uma razão de existir neste mundo, que há pessoas que te amam, sentires que és essencial, que pertences a algo que
algo maior do que tu, tipo, por isso é que o pessoal é tipo vegano, carnívoro, jejum, não sei o quê. O pessoal quer pertencer a algo, mano. Não é coincidência que tu vês a credibilidade em religião a descer e estas merdas a subir. O pessoal precisa de alguma coisa para acreditar, maluco. Estas são as cenas que tu deves te preocupar. Não se esta merda tem 20 químicos ou 10. Caga nisso, maluco. Isto é a única coisa que nós temos cientificamente comprovado. Tudo o resto é ruído e fantasia. Agora, dentro do que está cientificamente comprovado, experimenta e vê o que é melhor para ti. Sim. Se calhar a fibra não é tão fixe. Não comas. Se calhar a carne não te cai bem. Come peixe. Mas cuidado com o mercúrio também, não é? Entendes? E o glúten, houve a fã aquela loucura do glúten, que tinha que ser tudo sem glúten. Mas do peixe pode ser sushi também. Pode. O frito. Não, o frito, se calhar. O sushi. O sushi pode ser o frito. Se for do peixe, pode ser sushi. Pode. Eu acho que o sushi, se for aquele sushi normal, tipo arroz, uma alga e um bocado de peixe em cima, eu não vejo. A não ser que comas 7.000. Mano, Eu não percebo qual é. Aquilo é só arroz e peixe. Véi, eu quando vou ao sushi, é num dia em que eu não estou preocupado com o que vou comer. Sim. O arroz do sushi é que é o problema. O arroz, Agora eu digo-te uma coisa. Isto açúcares e essas coisas dentro do arroz. Então, e qual é que é o problema disso? É isso que eu vou dizer. Isto vai muito de encontro ao argumento dos alimentos ultraprocessados. Não é? São a causa de todas as doenças. Porquê que são a causa de todas as doenças? Porque facilita com que tu desrespeites o princípio de balanço energético. Eu tenho 50 pecinhas aqui de uma alguinha com um bocadinho de arroz e um bocadinho de salmão lá para dentro, no sushi. E eu tenho o arroz que eu fiz em casa, e eu cozinho mal para caralho, o arroz que eu fiz em casa, com o salmão que eu tentei grelhar e meio que queimou em baixo, e meia dúzia de vegetais ali ao lado. Calorias equivalentes entre os dois. Certo? Se eu comer a merda que eu fiz em casa, está fixe, já não tenho fome, vou trabalhar. Se eu comer as 50 peças de sushi, João, eu vou comer outras 50 a seguir, assim, pau. Sim. Rápido. Porque quando os alimentos levam uma engenharia por trás. Se tu tens um restaurante, não é? Wilson, tens um restaurante, mano, o que é que tu queres? Tu queres que o cliente coma e coma mais. Não é tipo, olha, vou fazer isto, mas de forma que você não exagere. Não tem lógica nenhuma. Claro que não. As cadeias de fast food fazem a mesma merda. Porquê que o McDonald's não promove saladas de frango? Porque tu não compras, caralho. Não é para isso que serve. Se para mim ir ao McDonald's a comer salada, eu nunca percebi essa. Comer uma salada no McDonald's. Eles deviam ser proibidos de fazer anúncios. Sim. Tu gostavas de ter uma empresa e ser proibido de fazer anúncios? Era fantástico. Tens de ter duas dedos de testa claro, e educar os teus filhos, mano. Outra coisa. Não, eu tenho uma filha, quando ela quiser comer um Kinder Bueno, eu vou-lhe explicar porque é que ela pode comer um Kinder Bueno a cada 3 ou 4 dias, mas ela pode comer quantos brócolis ela quiser. Isso cabe-me a mim ensiná-la, mano. Não proibir as pessoas de ganharem dinheiro. Então as empresas, quando fazem comida, elas fazem comida para que ela seja o mais barato possível, dure o máximo possível para não haver desperdício, seja saboroso para caralho, e para estas 3 coisas existirem há uma merda que tem que ser sacrificada. Tem que ser pobre em nutrientes. Sim. Senão não é rentável. Exatamente. E não é rentável. Experimente, por exemplo, eu vejo uma barra proteica. Desculpa só interromper. Porquê que tem que ser pobre em nutrientes? É isso que eu vou explicar. Eu vejo aqui uma barra proteica. Certo? Uma marca qualquer a dizer, tipo, barra proteica incrível, não sei o quê. E eu vejo uma barrinha deste tamanho que diz-me assim, 24 gramas de proteína e 10 gramas de fibra. E eu fico, isso da merda vai saber mal como o caralho, mano. E eu vejo 15 gramas de proteína, 20 de açúcar, 30 de gordura. E isto vai ser delicioso, mano. Estás a ver? Porque os nutrientes que trazem de alta saciedade não são palatáveis. Ok. Entendes? E então, tipo, a indústria alimentar tira-te a fibra dos alimentos que é para te comeres mais e ficares gordo e ficares doente e depois comprares medicação porque eles lavam as mãos com a indústria farmacêutica e isto é tudo uma conspiração, vamos todos morrer. Mano, não é isso, mano. Não é isso. Vamos todos morrer. Vamos todos morrer, isso é certo. O que eles estão a fazer é para ganhar dinheiro, mano. Claro. Eles metem-te 5 formas de batata frita no mercado. Está todo mundo a comprar esta. Eles param de produzir estas 4 e aumentam a produção desta. E depois eles veem o que é que esta deu que tinha, o que estas não tinham.
Era só açúcar e o caralho. Então é isso que eles vão fazer. Sim. E faz com que as pessoas comam mais do que o que devem. O exemplo que eu dou sempre, e o pessoal já deve estar farto de ouvir, é tipo, conduzir rápido não significa necessariamente que tu vais ter um acidente, mas aumenta a probabilidade. Conduzir devagar não garante que não vais ter um acidente, mas reduz a probabilidade. Se a tua dieta é só à base de alimentos de conveniência ultraprocessados, a probabilidade de tu descarrilares sem te aperceberes e comeres mais é muito maior. É só isso. E depois as pessoas são péssimas a estimar quanto é que elas comem. Tu tens estudos comportamentais, de nutrição comportamental a mostrar isto, que as pessoas, tipo... nutricionistas falham em até 10% na estimativa de quanto é que elas comem. Nós não fomos feitos, de um ponto de vista biológico, a nossa biologia, ela é extremamente primitiva. Ela é idêntica ao Homo sapiens de há 500 mil anos atrás. E tudo em nós foi feito para comer. Porquê? Porque não havia. Certo? Então tu não tens um sistema, um circuito de apetite e saciedade que é tipo... Chega-te um prato de comida à frente e tu comes. Isto é bué da bom. Será que tem magnésio? Claro que não. Yeah. Não, tu comes, não é? Por isso é que tu às vezes estás bué da cheio. Come um bocadinho de sobremesa. Não, tu mesmo bué da cheio, obrigado. Mas tu provas a puta da sobremesa e comes mais outra vez. Mano, é fodido. Nós vivemos num ambiente pró-obesidade. Entendes? Nós vivemos numa era de pró-obesidade e nós somos seres que fomos desenhados para não nos controlarmos. Dá merda. Porque se tu agarrares no Zeca com 140 quilos que luta há 20 anos para tentar perder peso, mete-lhe numa ilha deserta em que ele tem que caçar para comer. Não há obesidade para ninguém lá, mano. Yeah. Porque o ambiente não permite. Agarra nos nativos dessa ilha que não são obesos e mete-lhes em Nova Iorque e vê o que acontece. Ficam todos gordos. Entendes? Mano, é tudo. Só que isto é demasiado simples. É tudo calorias. Não sei o quê. É simples. Não é fácil. Não, claro que não. É mais fácil dizer que é a maioria insulina. das pessoas não controla as doses. Acho que isso é o maior problema. Doseamento. E como é eu não controlo. Eu também não. É tipo, acho que sim. Eu controlo quando Quando tinhas de controlar, e tudo mais. sim. Fora isso, não. Eu tipo, isto é suficiente. Se fica com fome, é mais. Pronto, é um bocado isso. Não, eu controlo, mano. Eu controlo. Sim. Eu fui bué da gordo quando era chaval. Por exemplo, uma das comunidades que mais ódio me manda é a malta do jejum intermitente. E não fazem a puta ideia que estão a tentar argumentar com um gajo que faz jejum intermitente há 15 anos. Eu faço jejum intermitente há 15 anos. Mas não é para eu fazer que eu vou dizer que há magia por trás. Não há. É só uma forma. Calorias. É uma forma que, para mim, facilita-me compactar a minha comida e não comer como um hipopótamo. Porque se tu me deixares comer à lagardé, atrás da minha intuição, do Ozzy gordo há sei lá quantos anos atrás, como este mundo do Ozzy que tinha outro nome, não é? Olha, eu disse, ia entrar aqui qualquer coisa. Mas faz sentido, se fores atrás da tua intuição, descarrilas, não é? Mano, esquece. Não só eu tenho uma programação neurológica que me foi... à qual fui submetido numa idade em que tu tens um processo uma cena que se chama neuroplasticidade, que é a programação do teu sistema nervoso. E quando tu és criança, a tua neuroplasticidade é rápida, por isso é que tu tens um chaval que está ali, parece que não está a prestar puta nenhuma atenção que a gente está aqui a falar, e tu vai-te embora e ele está a absorver tudo. É o que se chama neuroplasticidade passiva, aprendizagem passiva. E nessa fase, tipo, mano, minha mãe fez o que pôde e não teve a melhor educação alimentar e fiquei gordinho. Ainda por cima que fui criado no Reino Unido. Mano, vocês não sabem o que é obesidade, maluco. Aquilo era sempre a pingar fruta, mano. E então tens isso. E isso, mano, não há volta atrás. Entendes? O gordinho está cá dentro 24 horas. Agora, são muitos anos a andar neste jogo e eu já aprendi a domar. Entendes? E depois há a própria predisposição genética. As pessoas pensam que predisposição genética para a obesidade é tipo, tu comes 100 calorias, eu como 100 calorias. E eu engordo mais do que tu. Não. A cena é, nós temos... vamos os dois comer uma pizza. E tu dizes assim, mano,
hoje vou devorar pizza. E eu digo, filhote, nem me digas nada, tu ainda não me viste a comer pizza. E eu penso que a gente vai chegar lá e vamos levar aquela merda à falência. E tu comes 3 fatias e dizes, tu bem. E eu disse, estás a brincar? Eu vou comer mais 5 pizzas, mano, tens tempo para esperar ou não? Por cada dentada, a recompensa que eu recebo é muito menor do que a tua. Isto tem a ver com o teu sistema de recompensa, ok? E isto é genético, mano. Entendes? Agora, o que é que acontece? Tu agarras num chaval que foi-lhe dado uma má educação nutricional, foi-lhe incutido uma forma de comer que era do género, tipo, tens que acabar de comer, e se tu fizeres isto bem feito, não sei quem vai te dar não sei o que mais, e não sei o quê. E ainda injetas aqui uma predisposição por gosto de comida, que ainda por cima comida carregada de calorias, e colocas-lhe num ambiente em que há dessa merda 24 horas, 7 dias da semana, ao clique de um botão. Aqui ainda por cima, há 20 anos atrás, se eu quisesse uma pizza às 3 da manhã, eu tinha que ir atrás dela. Agora não. Agora não, mano. Agora chega lá, nem sais do sofá. Agora tu consegues, no teu sofá, preencher todas as tuas necessidades biológicas que a natureza fez. Foi ejacular e comer. Levantas do sofá. É lógico que vais ter... Os homens hoje em dia têm menos testosterona. Claro que têm menos testosterona. Não são homens, mano. É foda, como é que queres ter a hormona de um homem se não és um homem? É fodido, não é? Então, eu luto sempre contra esse mano, mas eu já encontrei mecanismos para lutar contra esta minha versão. Uma delas é o jejum intermitente. É só isso, é um mecanismo. É uma forma que tu arranjaste para controlar mais as calorias. É só isso. Isso, praticar desporto, por exemplo, a forma como eu como ao longo do dia. Por exemplo, eu digo às pessoas, como um hidrato de carbono não há mal nenhum. Por exemplo, há dias pessoal, não sei o quê, a pior coisa que tu podes comer ao pequeno almoço são hidratos de carbono. Eu não vejo evidência para isso. Mas eu não como hidratos de carbono ao pequeno almoço, eu evito ao máximo. Mas não é por eu evitar que eu vou dizer que tu deves evitar. Sim, sim. Mas eu sei que se comer hidratos de carbono ao pequeno almoço, eu sinto mais vontade de comer ao longo do dia. Então eu tento que as minhas primeiras refeições sejam um pouco mais low carb. Muita proteína, mais à base de refeições tipo baixas em calorias. Por exemplo, imagina um iogurte grego com fruta cortada e uma gelatina 10 calorias e se calhar uma whey protein. Se calhar a próxima refeição pode ser um pouco de carne, uns frutos secos e alguns vegetais. E depois ali a partir das 3, 4 da tarde eu começo a carregar nos hidratos, começo a relaxar, já me estou a cagar se tenho energia, se não tenho, é o fim do dia, está-se bem. Esta é a minha estratégia. Não há fantasia nenhuma. É o que funciona para mim, mano. Há pessoal que acorda de manhã torradas com ovos e Hulk Power. Comigo não funciona. Sim, sim. Eu acho que o problema é as pessoas darem a experiência pessoal como se fosse lei. Yeah. E acho que é o que acontece muito. As pessoas casam-se muito com as suas ideias. É. Eu sou tão fantástico, a minha ideia é tão boa. Sigam todos. Deixa só fazer uma pausa, mano. Só para 14h40, quanto tempo mais tens? É só para não deixava andar, é só para saber. 10 minutos, 5 minutos? Se calhar mais 10 minutos, mano. As pessoas não querem aceitar a responsabilidade das suas escolhas. Não, diz-me tu só para dar aqui o gancho, porque a conversa está bem boa. 15 minutos no máximo. Está bem, 15 minutos vamos embora. Tranquilo. Açúcar ou adoçante? Há alguma escolha consciente nisso? Ou é bem diferente, tal como a Coca-Cola? É exatamente a mesma merda. É só teres consciência, tipo... Mano, a cena fixe do adoçante é que te permite matar aquele craving sem acumular as calorias. Estás a ver? É tipo dinheiro emprestado para o teu orçamento que não tens que pagar de volta, é fixe. E essa analogia que tu fazes do dinheiro... Do orçamento, essa ficou do eu a pensar, se o meu orçamento agora de calorias está mais carregado do que antes, mas o financeiro queria que estivesse. Mas ao contrário, em vez de ser o calórico era o financeiro. A teoria é inversamente proporcional. Mas é gira. A gente prefere. Não é? Ter o financeiro. Mas fazer essa inversão de coisa até um bom fundamento. Quando toca a dinheiro, todo mundo entende as cenas. Quando às vezes eu dou analogias em dinheiro, as pessoas parecem que mano, estou-me a sentir mesmo burro agora. Porque com dinheiro tudo é fácil de entender. Não, mas quando é com comida parece que toca no coração das pessoas. Pois é. E como é que tu consegues, ou como é que tu achas que nós conseguimos nos programar para ser melhores atletas
através da refeição. E sendo melhores atletas e termos mais longevidade, né? Naturalmente. Porque pode parecer que não é, mas é um contrassenso. Né? Tu seres um bom atleta, um excelente atleta, e pensares também na longevidade. Então, olha, 2 coisas que eu tenho para dizer em relação a isso. Infelizmente, isto vai parecer mesmo estúpido o que eu vou dizer, mas eu não vejo grandes evidências neste sentido. A alimentação não tem assim um peso. Depende do desporto que nós estamos a falar. Por exemplo, imagina, um canal aqui de lutas, não é? Vai ver a dieta da maior parte dos melhores lutadores do UFC. Nada demais, mano. Nada demais. Tu não vês hiper-optimização nutricional. Tu tens... Mano, vocês sabem que é o Mikey Musumeci? Sim, o do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Sim. O gajo come uma vez por dia só come pizza. Tens o Craig Jones, dos melhores leg lockers do planeta. Vai ver a dieta dele, é cerveja, mano. A nutrição para certos desportos, para a maioria dos desportos, se calhar só excluem tipo cenas tipo desportos de físico, tipo physique sports, tipo bodybuilding e coisas assim. Aí a nutrição é muito importante, não é? A tua nutrição, se tu consumires calorias suficientes que te permita recuperar, ou seja, o volume de comida suficiente que permita-te recuperar, consumires proteína suficiente para sustentar a tua massa muscular e recuperação também, 90% da tua performance vem da forma como tu treinas. Mesmo. Tipo, eu nunca ouvi... podes ver isso em documentários sensacionalistas como The Game Changers e não sei o quê, mas tipo, de cenas a sério, eu nunca ouvi nenhum atleta dizer tipo, mano, eu andava como 10º candidato há 10 anos no UFC, mudei a minha dieta, de repente virei campeão. Nunca ouvi isso. Ou tipo, estava a ficar sempre em segundo lugar, de repente ganhei tudo a partir do momento em que comecei a trocar hidratos por gorduras. Eu não estou a dizer que não possa haver alguma optimização. Claro que se tu se calhar só comes pizzas e hambúrgueres e não tens cuidados absolutamente nenhuns e se calhar começas a comer mais saudável, sentes-te mais leve, sentes melhor, se calhar recuperas melhor, treinas mais. A partir do momento em que a tua dieta é decente, daí para a frente, sinceramente, não vai fazer a diferença. Vai ser genética, endurance mental e a forma como tu treinas. A gestão de fadiga, a preservação de lesões. E eu acho que a maior parte das atletas que eu conheço, quando não chegam onde querem chegar, estão a falhar aqui. E não propriamente na comida. Tipo, mano, o que é que tu achas da minha alimentação? Foda-se, não consigo ganhar os campeonatos. Mas o que é que tu comes? Eu como isto. Mano, olha, se calhar, toma uma creatinazinha só para ajudar, se calhar, um bocadinho na recuperação, mas não é isso que vai fazer a diferença. Olha para o teu treino, como é que estás a treinar? Não sei o que, assim. Se calhar não estás a treinar bem. Se calhar tu pensas, porque as pessoas associam treinar duro com treinar bem. Sim. Treinar duro é fixe, é sinal que tens resiliência, é sinal que és guerreiro, mas, mano, treinar inteligente leva-te muito mais longe. Muito mais longe. E em desportos de combate aí nem se fala, porque aí as consequências de lesões são mais sérias. Estás a ver? Por isso eu não diria tanto isso. E no que diz respeito a longevidade e seres o melhor atleta que tu podes ser, são coisas antagonistas, mano. Ou uma coisa ou outra, porque longevidade, lá está, é multifatorial. É cuidares do teu sono, mas tu queres ser o melhor atleta que tu podes ser, podes ter que dormir se calhar menos 1 hora para conseguir encaixar mais aquele treino. É estar em família, mas tu queres ser o melhor atleta que tu podes ser, pode não dar para estar em família. Há imensas cenas tipo, que fazem tu querer ser o melhor atleta possível, algo naturalmente anti-longevidade. É teres noção que não há soluções, só há trocas. Assim, o pessoal consegue conviver bem com isso. Na verdade, é o que estávamos a dizer, são escolhas, não é? Temos que saber que existe um risco, a nossa escolha tem anexado um risco e é só reconhecer e aceitar o risco, não é? À partida. Não sei se haverá mais do que isso. Fora isso, vais continuar, disseste agora no início que estavas numa postura mais positivista.
vais continuar nesse feeling mais positivista, vais continuar a rasgar a malta, porque eu acho engraçado, sinceramente, e até ia te perguntar se era só uma estratégia de marketing ou era de ti próprio, mas a falar contigo percebi que é de ti próprio, és assim, é natural, estás a ver, mas podia ser uma estratégia de marketing, mas vais-te manter mais positivista, vais continuar a rasgar a malta e o pessoal acima de tudo. Já te dou a palavra, acho que estou-me a alongar para te fazer a pergunta. Eu estou farto de me ouvir, mano. Que era, o pessoal acima de tudo não deve levar aquilo para o pessoal. Tipo, estás a defender uma ideia que se calhar não está certa, mas não és tu, se calhar tu tens um gajo fixe, não é? E o pessoal às vezes leva aquilo para o pessoal. Yeah. Mano, sabes o que é? Então... Não queres ser politicamente incorreto. Não é essa a cena. A cena é, eu vou-te explicar o porquê de eu rasgar a malta toda. E depois vou-te explicar o porquê de eu já não fazer mais isso. A forma como eu olhava para a coisa era, tu tens aí grandes nomes, grandes pesos da indústria da saúde e não sei o quê, que vêm e dizem coisas tipo dramáticas, completamente fora de contexto e em formato tipo short clickbait, pum, 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 pum. E depois tem uma figura enorme atrelada a eles. Uma credibilidade gigante atrelada a eles. Por exemplo, tu tens... Desculpa. Tens uma pessoa que chega aqui e está tipo assim, em meio de um supermercado. Isto vocês estão a dar aos vossos filhos. Vocês estão a assassiná-los. Estes químicos e a testosterona e das nossas crianças e eles não vão ter sucesso porque não vão conseguir se concentrar na escola. Vocês estão-nos a tornar hiperativos e com déficit de atenção. E açúcar, vais torná-los cancerosos, obesos, diabéticos. A minha mulher, há dias, que foi uma das pessoas que... também meteu-me um pouco de juízo na cabeça para eu acalmar-me um bocado com esta cena. E depois, no entanto, manda-me a seguir um vídeo de uma gaja a dizer que não podias, tu pensas que estás a dar fruta aos teus filhos, a dar esta papa ralada. Eu vou-te mostrar o que é que acontece. Eu como uma maçã, eu meço a minha glicose, dá X. Eu como esta maçã ralada, olha a diferença. Tu pensas que estás a dar fruta ao teu filho? Não estás. E a minha mulher disse assim, isto é mentira, não é, amor? Quer dizer, pedes-me para me acalmar e depois mandas-me isto. E só lhe mandei assim bué daqueles emojis com a cabeça a explodir com uma cena aqui, tipo, caralho. Yeah. Então, eu vejo estas merdas e eu entro em ácido. Porquê? Porque eu penso na quantidade de pessoas... E agora magoa-me mais ainda sendo pai, estás a ver? Eu penso na quantidade de pessoas que não têm tempo para fazer investigação, não têm, tipo, não lhes estou a chamar de burras, mas não têm o conhecimento para saber decifrar aquelas merdas. E se tu souberes, eu consigo-te criar aqui uma narrativa para tu nunca mais comeres pão na vida, mano. Fácil, em segundos, e com carisma e não sei o que, não sei o que mais. E se eu tiver um diploma, da qual eu não tenho, mas se eu tiver um diploma de doutor, pior ainda. E eu penso nessas pessoas, e quando eu vejo aquilo, para mim é a mesma coisa que estar aqui sentado, ver alguém estacionar o carro, ir comprar tabaco a uma tabacaria e vir um man roubar-lhe o carro e eu ficar quieto e não fazer nada. Não consigo, mano. Não consigo. Eu quase que entendo que se tu tens a hipótese de travar sofrimento, por que não? Agora entra o outro argumento. Ozzy, mas tu podes agarrar na ideia deles e fazer um vídeo sem usar a cara deles. Posso. Mas vai chegar a 10 mil pessoas. Com a tromba daquele filho da puta chegar a 90 mil. Entendes? E esta era a minha ideia. Eu não ia atrás, o pessoal dizia, tu és bué conflituoso. Não é, eu não vou atrás do conflito. O conflito é uma consequência, tal como se eu tentar impedir esta pessoa de roubar um carro, provavelmente vai gerar conflito. E eu estou-me a meter onde não é chamado, não é comigo, não é o meu carro, certo? Mas eu estou a tentar fazer algo que eu acho que está certo. E dentro de um mundo em que o algoritmo prioriza o drama, ajudava também. Mas, porquê que eu vou parar? Eu vou parar porque também há o outro lado da cena, que é eu rasguei algumas pessoas muito mais do que o que tinha direito. Tipo, literalmente ser ordinário, ofensivo, porco.
Literalmente. Não há justificação para aquilo, certo? É tipo, vocês sabem lutar, não é? Eu não vou dizer eu porque sou uma merda, mas vocês sabem lutar e tu vais impedir um man de roubar uma velhinha, a partir do momento em que ele está imobilizado, chega. Não precisas de parti-lo todo aos poucos. E então eu podia contra-argumentar sem ser ofensivo, sem ser porco. E eu sei que cruzei essa linha várias vezes, por entusiasmo, porque achava engraçado. E no entanto eu comecei a conhecer alguma dessas pessoas, a falar com elas em privado, debater algumas delas. E eu comecei-me a perceber que são seres humanos, mano. São pessoas. Elas acreditam naquilo. Algumas estão a fazer por mal, estão, mas muitas não estão. E cada vez mais fui-me pesando mais. Tipo, mano, um pai de 3 filhos, mano. Tipo, ele não é má pessoa. Olha lá, olha como ele é respeituoso. Isso começou-me a chegar um pouco adentro. Mas, e depois, pessoas próximas de mim, tipo, também, tipo, Ozzy, chill, mano. Mas para mim a gota d'água foi... com o passar do tempo tem acontecido cada vez mais, tipo, sei lá, vou a um supermercado, Ozzy, gosto do teu trabalho, obrigado. Eu vou ali, Ozzy, gosto do teu trabalho, obrigado. E há dias eu estava lá num shopping no norte com a minha mulher e fomos fazer umas comprinhas e depois fomos comer acima à restauração e estava assim, tipo, a Eva tinha acabado de comer a papinha dela e tinha assim estava a falhar o termo, um lavatório. Tinha assim um lavatório na restauração. Eu fui lá lavar tipo a tacinha para depois guardar no saquinho e não ir sujo. E enquanto eu estava assim a lavar, passa assim um casal. E o man começa assim a olhar para mim. Tá bem? Eu olho assim para o lado, o man está a andar assim bué da rápido na minha direção. Queres ver? Vai sair daqui uma projeção. Já comecei ali coisa. Mas não, o man chegou ao pé de mim. Isso aqui é coisa, curto o teu trabalho, sou não sei quantos e não sei o quê. Altamente, obrigado, mano. Não sei o quê. Fixe. Ele e a Eva, está altamente, a Bárbara, está tudo bem. E fiquei, o nome da minha mulher e da minha filha, mano, fanático. E depois um mano basa, estás a ver? E eu cheguei ao pé da minha mulher e disse: olha, essa coisa, o gajo até o vosso nome sabia. E ela, agora imagina que era um desses gajos que tu tinhas rasgado. Pois. Agora imagina que tu de vez em quando metes um videozinho da Eva, tipo, a brincar com um brinquedo e alguém fica mesmo cego, porque tu estás a mexer na carteira dessas pessoas, mano, e fazem uma montagem mesmo chunga, mano. Pensa nessas merdas, mano. Tu já não tens tipo 2.000 seguidores, tipo, não tenho 300.000, mas já começa a ser já não sou indiferente. Já és reconhecido em público, as pessoas já vêm entendes? Falar tipo, e não é só isso. E tipo, quando eu ataco alguém, já puxo olhos, já estou a expor aquela pessoa mais do que se tivesse tipo 1.000 seguidores. Então já dói mais. Tanto que antigamente ninguém respondia aos meus reacts. Ninguém respondia. Agora todo mundo fica fodido. Entendes? Então eu cheguei à conclusão que é: 1, eu não preciso disso para viver. 2, é mais um desafio. É mais difícil. Vamos embora. E 3, as consequências são outras agora, mano. Eu estou numa fase da minha vida em que as minhas prioridades mudaram assim. E então, foda-se, mano. Tipo, eu aproveito tipo estas conversas de longo formato. Se eu tiver que rasgar um bocadinho alguém, é com contexto. É contexto e tem que ver 1h30. Yeah. Mas faz mais sentido também e consegues explicar melhor o teu ponto de vista. Não parece que estás a rasgar, mas parece que estás a demonstrar que o teu ponto de vista tem uma lógica melhor do que aquela. E eles podem contra-argumentar e eu acho que assim se cresce, não é? Apesar de tudo, assim se cresce. É óbvio que depois aqui ninguém vai ver muito por causa desta brincadeira, que em vez de estás aqui a rasgá-los, não. Vês aqui Falar pensar sério. que isto é um podcast de padres. Não, é brincadeira, é brincadeira. Foi um gosto ter-te aqui. Acho obrigado, que não... Desculpa, é só de vir com o tempo contado, mano. Não. Tranquilo. E obrigado por esta masterclass, eu aprendi imenso. Eu também, eu estava aqui de uma altura fascinado e a gostar. E o que estávamos a dizer antes, sair um pouco da nossa zona, para nós também, para mim, o João gosta muito mais dessas matérias, percebe mais destas matérias do que eu gosto imenso, mas não percebo tanto. E também é fixe, né? Estarmos aqui tipo na primeira pessoa a ver, os outros vão ver depois no YouTube e nas redes sociais, mas nós estarmos aqui é fixe, é uma coisa boa.
mesmo que tu tenhas dito que seja um disparate, é fixe, disseste bem bonito. Mano. Se um gajo tiver que inventar, se inventares com estilo, deixas com passa, confiança. mano. Confiança, claro. Se calhar metade do que disse para aqui é mentira, mano. Sei lá, mano. Olha, se for, eu acreditei. Está lá, mano. Sem medo. A ver se para a próxima vem com mais tempo e a gente também. Curtia vai conhecer. Tipo, tu tens o teu espaço de MMA, não é? Tipo, dás umas aulas. Sim. Curtia fazer um treininho, mano. Uma cena. Bora, quando quiseres, estás à vontade. Essa era a grande cena. Estás à vontade. Quando vies com mais tempo, já sabes, queremos gravar mais um episódio, tem muita coisa aí. É uma laranja que sai mal espremida. Mas cuidado com a frutose que fode a insulina. Pois é. Grande abraço, mano. Muito obrigado. Pessoal, sigam o Ozzy. Redes sociais, Human Greatness by Nature, né? By Science. By Science, não é de Nature. Human Nature Greatness. Estás a ver? Estraga. Human Greatness by Science. É fixe, é o Ozzy. Sigam, vale a pena, vale muito a pena e o conteúdo é muito fixe. Agora vai rasgar menos a malta, já não vão gostar tanto, mas aproveitem o conteúdo que vale a pena. Grande abraço, mano. Obrigado. O Rico tá bem craque, põe logo música a seguir.